Enem 2019, prova amarela, questão 95, assunto eletricidade. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca, quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se... Então vamos lá. Eu tenho aqui a cerca elétrica e uma pessoa tocando nessa cerca elétrica. Só que a questão disse que essa região aqui tem uma alta tensão, passa fios de alta tensão. Primeiro, esses fios de alta tensão, eles são encapados ou desencapados? Eles são fios, pessoal, desencapados. Por quê? Efeito Joule. Quando a corrente elétrica passa, ela libera calor. Ela transforma energia elétrica em energia térmica. Você já imaginou a espessura da borracha que eu teria que colocar num fio de alta tensão que passa uma corrente altíssima? Eu iria ter perdas muito grandes, beleza? Sem contar na espessura, no volume que esse fio teria. Então é inviável encapar fios de alta tensão. Todo fio de alta tensão ele é desencapado, beleza? Outra coisa. Esse fio de alta tensão, ele precisa, de acordo com a questão, tocar na cerca, ter alguma ligação com a cerca? Não, não precisa. Você já deve ter visto fios de alta tensão, aonde ficam 2 fios, 3 fios suspensos, e parece que tem uma bola ali em cima, né? Aquela bola, ela é feita para dar peso naquele fio, e para que ele não possa oscilar. É claro que o fato dela ser pintada de laranja tem uma questão visual também. Mas por que eu não posso deixar aquele fio oscilar, vibrar muito? Porque não precisa um fio tocar no outro fio para sair uma faísca. Basta que o campo magnético do primeiro fio se aproxime do campo magnético do segundo fio. Se houver uma interferência entre os campos magnéticos, pode surgir faísca e dali vem uma explosão. Então, o fio de alta tensão não precisa estar tão próximo assim dessa cerca, que é um material de metal, tudo bem? Então vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Na hora que esse fio de alta tensão eletriza essa cerca, nós temos uma corrente elétrica que vai passar aqui, ó. Essa corrente elétrica vai estar passando, Ítalo, e ela vai para onde? Ela vai direto nas mãos de alguém que está tocando. Ítalo, por que essa corrente elétrica não vai para o solo, hein? Porque normalmente nós usamos aqui, moçada, estacas de madeira, né? São postes de madeira. Como eu tenho aqui estacas de madeira, a corrente elétrica não passa, porque a madeira ela é o quê? Isolante. Então todo esse excesso de corrente aqui está indo para a pessoa. O que eu poderia fazer para evitar esse processo? Bom, nós poderíamos fazer aqui, moçada, um aterramento, tá? Deixa eu colocar aqui o nosso aterramento, ó. Eu vou colocar aqui uma ligação entre a cerca e o solo. Com essa ligação entre a cerca e o solo, essa ligação precisa ser metálica, tá bom? O que vai acontecer? Quando a corrente elétrica chegar nesse ponto, ela teoricamente tem que se dividir, beleza? Ela iria passar uma parte dessa corrente pela pessoa, ocasionando choque, e uma outra parte por um fio metálico. Só que tem um detalhe. Pensa comigo aqui, ó. U é igual a R vezes I, beleza? U é igual a R vezes I. O que acontece é, a voltagem que nós temos aqui é a mesma voltagem entre esse fio e essa pessoa. A resistência da pessoa é infinitamente maior do que a resistência do fio. E nós aprendemos que aonde tem mais resistência, passa menos corrente. Então vai passar por onde tem muita resistência, o corpo da pessoa, que é em cerca de mais ou menos 10.000 ohms a resistência, vai passar uma corrente muito pequena. Só que como, moçada, essa diferença de resistência
ela é muito grande, essa diferença de corrente também vai ser muito grande. Então, praticamente pela pessoa, a corrente é tão pequena que a gente considera que ela é o quê? Desprezível. Então, é como se 100% da corrente passasse por esse fio e fosse para o solo. Ítalo, e o que aconteceria? Esse solo, veja bem, ó, a cerca vai ter exatamente o mesmo potencial elétrico da Terra. Nós ligamos o potencial elétrico da Terra com o potencial elétrico do fio. Assim, como os dois têm o mesmo potencial agora, não vai mais ter esse excesso de elétrons, essa corrente elétrica circulando pela pessoa, e assim nós evitaríamos o choque. Tranquilo? Inclusive, moçada, dá uma olhada aqui, eu vou colocar o meu outro vídeo que fala só sobre choque elétrico e os efeitos que a corrente elétrica tem no nosso corpo, tá bom? Dá uma olhada aí que vale a pena. Bora pro gabarito? Letra A. Fazer o aterramento dos arames da cerca. Olha aqui, ó. Foi exatamente isso que nós fizemos, o aterramento, porque assim a cerca passa a ter o mesmo potencial elétrico da Terra e a corrente elétrica então é canalizada praticamente 100% para a Terra e não mais para a pessoa, beleza? Mas bora comentar os outros itens, a gente ganha muito com isso. Olha bem, acrescentar fusível de segurança na cerca. Moçada, isso é inviável. O fusível, ele suporta até correntes 2 amperes, 5, até 10 amperes, é possível, né? Nós temos fusíveis um pouco mais bem elaborados, que suportam correntes maiores, mas não é a vantagem. O fusível, ele tem um fio extremamente fino, uma resistênciazinha bem fina dentro dele. Quando a corrente elétrica vem um pouquinho acima do que ele suporta, esse fio ele se rompe. Então eu teria que ficar o tempo todo trocando esses fusíveis aqui nessa cerca elétrica. Tudo bem? Letra C. Realizar o aterramento. Olha aí, coisa boa. Da rede de alta tensão. Moçada, eu não vou pegar aquela rede de alta tensão e fazer um cabeamento para a terra. Porque senão toda essa corrente elétrica que vem, ela vai ser direcionada para onde? Para a terra e não chega aonde eu quero. Então, é inviável. Você acabaria com a transmissão de eletricidade pela rede de alta tensão. Letra D. Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. Isso é impossível. Na rede de alta tensão, nós vamos ter uma corrente bem superior que vai queimar o fusível o tempo todo. É inviável. A letra E. Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Nós comentamos no início do vídeo que isso é impossível. Por quê? Porque fio de alta tensão é desencapado. E o motivo? Efeito Joule. Ele esquenta e a corrente elétrica, então, seria perdida. No lugar dela estar transportando energia, eu estaria gastando energia para esquentar a borracha do fio. Então, isso é inviável. Portanto, moçada, questão 95, gabarito, letra